Quero ser mais breve do que todos aqueles que me antecederam. Cumprimentando o deputado pela sua iniciativa, o nosso magistrado pelas brilhantes lições que nos deu, ao meu companheiro, o coronel César, né, porque trouxe a nossa mensagem, tal qual nós a estudamos lá na nossa caserna, na nossa casa, ao coronel Farias, por ter se feito presente e como um homem democrático que sempre foi na corporação. Ao Aureliano, o nosso advogado e amigo, posso dizer assim, se não tanto de presença, mas porque louvo as suas ações no judiciário em defesa dos nossos companheiros. E parte desse meu retorno vem exatamente em função da sua colocação. Por que uma entidade conduzida por coronéis, quando deveria ser conduzidas por quem? Por aqueles que forem eleitos, né, dentro de um processo democrático. E é isso que acontece na nossa organização. O senhor certamente não leu os seus estatutos porque não se interessou por eles, mas eles dizem exatamente como se processam as eleições. E as eleições são processadas dentro dos seus critérios, as representações, as câmaras de representações são eleitas, tal qual são eleitos os deputados, pelo voto de todos aqueles que podem elegê-los, que são os seus pares, e esses constituem a Assembleia Geral quando reunidos, incorporada aí as pensionistas, para que tenhamos o segmento completo de representação e que a gente possa ingressar em juízo, inclusive, que a gente possa pleitear em nome de todos e que possa trazer, através das associações nacionais, a nossa presença no Supremo Tribunal Federal em defesa dos interesses da nossa coletividade. É isso que temos feito. Feito por um coronel, poderia ser por um soldado, poderia ser por um cabo ou um sargento. O importante, nós acreditamos, é que tenhamos fidelidade aos princípios exarados ali pelos seus fundadores, um dos quais somos nós. Não somos o primeiro presidente, mas desde que fomos eleitos a primeira vez, fomos reconduzidos a cada eleição, e todas as eleições foram praticadas, inclusive na última agora, do mês último passado. De sorte que repudio esse texto que o senhor fez, porque significa um preconceito. Se não é de cima para baixo, é de baixo para cima, que tem o mesmo defeito, tem a mesma deformação. Então, nós, os coronéis, queremos participar de todo o processo, queremos que os soldados tenham condições de participar, como está acontecendo aqui, e como acontece na nossa organização. Todos eles são muito bem recebidos e discutem as suas questões, sejam nas assembleias, sejam na aceitação diária da convivência que temos todos. É claro que não se pode resolver todos os problemas. É claro que nós temos que partir em busca do mundo ideal. O mundo ideal já preconizado por Jesus Cristo, por Maomé, cada um criou o seu mundo, né? E nós tentamos criar um mundo ideal. Esse mundo também é falso, como todos os outros mundos que nós frequentamos. Temos a oportunidade de melhorá-lo. Então, são essas oportunidades que vão surgindo. Este trabalho que agora se consolida nesta comissão não é um trabalho de 3 dias nem de 10 dias. É uma luta de muitos e muitos anos praticados, especialmente pela nossa organização, que foi buscando apoio, solidariedade, convencimento e troca de informações com todas as outras entidades, a ponto de formarmos um fórum, e este fórum que é conduzido por um cabo Dota, que é o seu coordenador. Não comanda nada, é o coordenador, comanda as reuniões, magistralmente, né, pessoa evoluída, é um cabo do bombeiro, né, e ele nos ajuda, né, na condução de um processo social bastante dificultoso. Para chegarmos aonde chegamos, a nossa pauta de negociação, foi também um processo bastante doloroso, difícil, mas conseguimos. Todas as associações estiveram conosco e ajudaram a construir essa pauta. E juraram fidelidade a ela. Nós vamos trabalhar, todos nós, no sentido de que isso seja concluído.
de tudo isso seja consumado, da busca desses ideais que passou daquele momento em diante a ser os ideais do conjunto da nossa comunidade, independentemente se soldados, independentemente se coronéis, praça, ou seja lá quem for. Todos passaram a ter um compromisso com essa pauta. E nós, por mais antigos, quem sabe, e por também presidirmos a entidade majoritária, aquela que tem maior número de sócios e universalmente conhecidos, nós temos mais responsabilidade, achamos que temos mais responsabilidade sobre esse conjunto. E, quando negociamos com o governador, numa audiência no Palácio, com todas as entidades presentes e ali ajustadas, nós apresentamos essa pauta, o governador aceitou a maior parte das suas reivindicações, mas elas teriam que ser, evidentemente, que formatadas. Né? A administração pública tem resistências, nós sabemos que tem, não há como impedir que tenham resistências, mas conseguimos chegar lá. Uma das reivindicações vinha exatamente no sentido de que pudéssemos discutir esses assuntos de maneira adulta, de maneira madura. E que forma isso poderia ser feito? Com todo mundo, com todas as entidades sectárias, cada uma puxando para um lado, cada uma picando alguma coisa, e ao final, ninguém ficando com nada? Então, a fórmula seria montar uma comissão paritária. Como paritária entre grupos tão desiguais? Né? Temos que formatar esse grupo. E a forma que nós encontramos era de deixar o sectarismo de lado. Lá não tem a Associação dos Oficiais, lá não tem o Clube dos Oficiais, lá não tem a AVM, mas tem a AMAI, mas tem mas tem o Fórum das Entidades, pelo seu coordenador, pelo seu vice-coordenador, tem o segmento que defende os interesses da instituição, são os representantes do comando. Afinal de contas, não podemos existir também sem eles. Vamos isolar daqui para frente, vamos aqui na Assembleia Legislativa, vamos resolver os problemas. Não sabem do que estão falando. Né? E lá também não sabem, seguramente não sabem. Nós sabemos tudo, não sabem nada, ou quase nada, pelo menos nada comparado aos meus 60 anos de polícia. Né? Mas ficam pensando que sabem tudo. Nós precisamos dessa convivência, precisamos dessa compreensão, mas precisamos do respeito também. Né? Então, esta comissão é encarregada de montar o boneco desta evolução interna. Alguma coisa tem que ser feita, não pode ser no grito. Aqui nós não temos nenhuma 300 propostas, todas soltas, todas dependuradas em ideais maravilhosos, mas que, na hora de se tornar realidade, não chegam lá porque não foram maduramente apreciadas. Esta comissão tem este papel. Vai desenvolver o projeto disciplinar da corporação, participando o comandante, participando segmentos mais reativos da própria corporação e os mais evoluídos, e temos a pretensão de estar entre eles, apesar de sermos coronel. Então, eu quero mais defender esse trabalho, que nós devemos ter um pouquinho de paciência para que ele possa ser concluído e possa ser dado à luz a discussão, porque certamente ainda não está em condição de fazer isso, porque ainda as discussões são muito grandes e as dissensões ainda são grandes, e não chegará aqui com perfeição, certamente, haverá muito trabalho a ser realizado, mas o sectarismo mais enraizado, né, esse não está fazendo parte desse primeiro bloco, porque ele impediria o progresso da inteligência melhor, menos afetada pelo processo disciplinar. Era isso que eu queria dizer nesse momento, e que adiante, certamente, nós ainda estaremos trabalhando com muita firmeza na busca desses resultados, esperando que eles aconteçam efetivamente. Inclusive de um código disciplinar produzido, né, e embalado pela corporação, discutido com a sociedade, ouvida a comunidade do direito, de todo o sistema da nossa sociedade, porque ela vai nos dizer respeito, mas também vai dizer respeito àquilo que nós vamos fazer para os outros. Concordo consigo, meu advogado. A questão aqui do Palácio tem, primeiro que respeitar a República.
Se nós desrespeitarmos a República e impedirmos um poder de funcionar, certamente nós estaremos também desrespeitando os princípios que nos fazem estar aqui, até que possamos discordar de uma ou outra coisa. Em princípio, era isso que eu queria dizer e que estaremos atuando na sequência. Muito obrigado pela atenção de todos.